Eu relutei muito tempo para começar a escutar o Bruce Springsteen. Muito tempo deixei desistir, né, da audição. Claro que existem outras bandas também que aconteceu o mesmo fenômeno, né? Acho que é normal de todo roqueiro, todo ouvinte de música. Tem uns que você se identifica extremamente e nem são tão populares às vezes, e outros que são tremendos clássicos que muita gente recomenda e você simplesmente não gosta. Ou como é no meu caso agora atualmente, não gosta por enquanto, né? Não chegou o tempo ainda de você chegar a gostar. Ou não porque você não entendeu, ou talvez porque é ruim, é que não é o seu momento de espírito, eu diria. Não é o que sua alma pede naquele momento, a gente pode dizer assim. Com o Bruce Springsteen aconteceu algo semelhante. Eu resolvi dar uma chance para ele de novo, né? Escutar novamente. E foi ótimo, tive uma excelente experiência. Eu vou contar um pouco sobre a minha percepção, sobre o que eu achei, né? É até uma outra forma de falar que é o Heartland Rock, né? Que é a mesma coisa que o Perry Smith faz também, é aquele rock mais world music, né? Uma música para todos, para grandes arenas, refrões, letras acessíveis. Acho que se assemelha um pouco ao AOR, só que o AOR eu diria que é propriamente rock. Esse está mais pro R&B, tem rock, tem country, tem jazz às vezes, blues. Então eu gostei bastante. Eu diria que mais o Bon Jovi se assemelha muito mais do que o AOR do Heartland Rock, né, que seria o gênero do Bruce Springsteen. E eu gostei bastante. Diria que até um som que você pode escutar à tarde, até você pode usar ele para viagem. Muitas das vezes quando eu vou viajar, longos caminhos, eu coloco o Bon Jovi. Acredito que combina bastante. E agora acredito que eu encontrei um melhor que combine mais ainda com viagens, estrada, seria o Bruce Springsteen. Por isso que eu achei tão interessante. O que eu acho peculiar é alguns fatores da carreira dele, onde tem álbuns muito acústicos. O Nebraska, o documentário do Nebraska, eu havia assistido muito antes de escutar o Bruce Springsteen, né, que o Nebraska é um álbum mais acústico dele, totalmente intimista, que eu acho muito bom. Mas eu acredito que realmente eles eram fitas demos mesmo, como ele havia dito, porque você percebe que elas podem funcionar muito bem ou até melhor com uma banda. Tanto é que algumas músicas desse período dele foram reaproveitadas no Born in the USA, que é o principal álbum dele, o mais famoso, que mais vendeu. Mas ainda assim é um grande álbum, eu acho excelente. Só acredito que esses álbuns mais acústicos ficam de maneira espaçada na discografia. Se você fizer uma coletânea, como eu sempre faço, eu encontro um artista que eu gosto, eu faço uma coletânea, eu seleciono as músicas. Então eu diria que no caso do Bruce Springsteen, eu colocaria menos músicas acústicas, porque acredito que a base da sonoridade dele está muito na música, vamos dizer assim, aberta para estádios, né? Como a gente pode ver em Born to Run, de 75, no próprio Born in the USA, de 84, Darkness in the Town, que é um álbum de 78, são músicas abertas, grandes, vamos dizer assim, para festas, para estradas, né? Seria a base da playlist. Tanto é que The River tem aquela pegada de show ao vivo, né? O álbum de 1980. E então assim, foi uma ótima experiência, acredito que ele sirva muito bem para esse tipo de ocasião, para tardes ensolaradas, estrada, às vezes até para trabalhar, dependendo. Se você tiver a oportunidade de colocar um som no seu trabalho, ele serve muito bem, é um bom som de fundo também, eu diria. Você pode montar uma playlist muito bem. E se você gostar mais
da parte acústica e country, ele tem ótimos álbuns, ótimas canções que se encaixam muito bem ali. Inclusive nessa playlist que eu vou terminar de montar, eu vou acrescentar algumas músicas acústicas que eu acho que vai se encaixar mesmo nesse som mais aberto. E é isso, galera. Eu coloquei aqui as minhas impressões. Diria que daria para analisar mais coisas também. Essa evolução. O que eu acho interessante tanto nele quanto no Bon Jovi são artistas que depois de, sei lá, 20 anos de carreira ainda conseguiu produzir álbuns tão bons que competem com os clássicos, que é o caso do Bruce Springsteen, e o Bon Jovi também faz isso. O álbum dele lá, o de 2001, não, 2002, acho que é Revisited, alguma coisa assim, desculpa, eu não lembro. Mas o álbum de 2002, eu acho que muita gente considera entre os melhores, e ele tem capacidade sim de bater de frente com os grandes clássicos. E geralmente isso acaba, a gente vai escutar uma banda clássica, os álbuns mais novos, eles não conseguem bater de frente, ficar no mesma prateleira que os clássicos, né? Mas com alguns artistas, inclusive Bruce Springsteen, acontece isso. Beleza, galera? Depois vocês me dizem o que vocês acharam, se vocês já escutaram, se tem uma análise diferente com relação a esse artista. Tamo junto, bora pro próximo vídeo. Valeu!